Então, novamente, boa tarde a todos, a quem ainda não cumprimentei. O meu nome é Vânia Simões, sou responsável de marketing e comunicação da Portugal Ventures. Hoje vamos assistir ao webinar da terceira edição da Coleiria Crescimento, apresentado pelo nosso colega Nuno Almeida. Pedir-vos apenas que vamos fazer primeiro uma apresentação, explicar as condições de elegibilidade. E no final poderão fazer as vossas questões. Peço que, se no decorrer da sessão tenham alguma questão que a façam no chat, que eu vou tentando responder. E no final, quando abrirmos a slot para questões, por favor, sinalizem a vossa intenção através do ícone levantar a mão e eu vou dando a vez ahm, por ordem de pedido. Sem mais demoras, Nuno, quando quiseres, podes começar. Muito obrigado, Vânia. Boa tarde a todos e muito obrigado por estarem presentes e pelo vosso interesse na Coleiria de Crescimento. Espero que seja útil este webinar. Nós vamos dividir a nossa apresentação em três partes. Uma com uma breve apresentação da Portugal Venture, enfim, que não será só para nos ficarem a conhecer melhor, mas porque muitas das coisas que vamos referir nesta primeira parte aplicar-se-ão, enfim, a qualquer projeto que tenha a ver com a forma como a Portugal Venture, enfim, desenvolve a análise dos projetos e aquilo que valoriza. Depois, uma segunda parte, com uma breve explicação do que é o capital de risco, isto porque nos nossos contactos com os empreendedores percebemos que muitas vezes não é muito claro o que é o capital de risco e há muita confusão, por vezes, com capital de risco e financiamento bancário, e são coisas bastante diferentes. E, finalmente, uma terceira parte que será mais específica desta call que está em curso e que, como sabem, irá encerrar no próximo dia 18 de maio. Estamos mais ou menos a cerca de 2 semanas do fecho desta call, desta terceira edição. E passaria então precisamente para a apresentação daquilo que é Portugal Ventures. Somos uma capital de risco dedicada ao venture capital, exclusivamente nos dias que correm, que investe em startups com forte potencial e ambição. A nossa história, enfim, já é longa, porque a PV, talvez que hoje existe, remonta, no sentido que resultou da fusão de três capitais de risco, portanto há aqui uma experiência desde 1989 que estamos a acumular e somos seguramente hoje uma das equipas mais experientes em termos de investimento. Desde 2012, que foi o ano da criação, por fusão, como há pouco referida, daquelas três entidades, já investimos cerca de mais de 224 milhões de euros, perdão, em 4 verticais de investimento, que aliás, depois mais à frente, quando falarmos do fundo e da COL, irão reparar que estes verticais de investimento também estão presentes nesta COL que está em curso e que são o digital e tecnologia, indústria e tecnologia, tecnologias da saúde e turismo. Estes mais de 224 milhões de euros investidos desde 2012 foram investidos em empresas, em 254 empresas. Aqui mais à direita tem, enfim, os valores investidos discriminados por cada um daqueles 4 verticais. Como eu referi, somos uma das equipas de investimento mais experientes do setor em Portugal e toda esta experiência e know-how tem sido reconhecido
enfim, pelos nossos pares e por diversas entidades. Estão aqui alguns exemplos de prémios ou reconhecimentos que, que a PV tem recebido ao longo destes anos e que muitos nos orgulham, exatamente por ter, enfim, achamos nós, pelo menos, um reconhecimento de trabalho que vamos desenvolvendo. Em termos de, já referi os 4 verticais, em termos de investimento, e como investimos, quer em estágio, vamos depressa a Series A, e tipicamente investimos, por acaso aqui, peço desculpa, este valor foi atualizado, investimos em tickets que vão de 150 a 1,5 milhão, privilegiamos com investimentos com outros parceiros, seja nacionais ou internacionais, tratamos de investir, se possível, por tranches, sendo que o investir por tranches basicamente acordamos um valor total de investimento que vai ser libertado, ou vai sendo libertado, à medida que certas milestones, objetivos, que ficam previamente definidos, vão sendo alcançados. De termos, portanto, uma participação na estrutura acionista da empresa e não de dívida, ou pelo menos não será essa a componente principal, e integramos sempre o Conselho de Administração das participadas em que estamos presentes. Né? O que é que procuramos nos nossos investimentos? Obviamente que, enfim, não está em primeiro lugar, mas está aqui mais ou menos numa situação central, mas que para nós é se calhar o principal fator, o segundo e até o terceiro, que é a equipa. Né? E a equipa porquê? Porque um bom projeto com uma má equipa, deixem-me dizer assim, dificilmente será um sucesso, e às vezes um projeto menos bom com uma equipa boa, muitas vezes tem sucesso. Né? E para nós, uma equipa boa, uma equipa de excelência, é obviamente uma equipa que consegue conjugar diversos know-how, portanto, uma equipa multidisciplinar, liderada por promotores com uma clara visão, quer da tecnologia, visão e experiência, obviamente, quer da tecnologia, quer do produto, quer do mercado, e, obviamente, todos os outros aspectos que aqui estão referidos são igualmente importantes, nomeadamente, também destacaria o mercado, que pela sua dimensão e características, será aquilo que pode sustentar o desenvolvimento da empresa, perdão, porque para nós é um outro aspecto muito importante, é a capacidade dos projetos escalarem, também está aqui listado, e para que eles possam escalar tem que existir, obviamente, um mercado grande, para onde eles possam desenvolver-se, e tem que haver vantagens competitivas que possam ser dispensáveis. Não é? Pode haver uma tecnologia muito interessante, mas se não a pudermos defender, ela provavelmente será copiada ou replicada rapidamente. E, portanto, esta questão de ter vantagens competitivas, nomeadamente no que diz respeito à tecnologia, defensáveis, é importante enfim, idealmente, se for, por exemplo, uma tecnologia protegida por patente, tanto melhor. Obviamente que depois temos aqui o disruptivo, os excepcionais, mas, enfim, porque os modelos de negócio, para além do mercado, de equipa, da capacidade de escalar, o modelo de negócio deve ser também inovador e dificilmente replicável. Em termos daquilo que a PV acrescenta, ou pelo menos queremos acrescentar,
A nossa proposta, enfim, estão aí listados vários aspectos, mas eu gostaria de referir mais uma vez a experiência da nossa equipa e o know-how e o track record enfim, que temos e, portanto, a capacidade, muitas vezes, de acrescentar capacidade crítica à equipa de gestão, porque, obviamente, serão os promotores que no dia a dia irão gerir a empresa. E quando eu digo crítica, é no bom sentido, é crítica, mas construtiva. Não é? As metas dos promotores são também as nossas metas. Não é? Mas, obviamente, que pela nossa experiência enfim, e tendo, se calhar, uma leitura muito alargada dos mercados e das startups, não é? Achamos que conseguimos acrescentar aqui ou induzir uma gestão objetiva por cumprimento de objetivos como há pouco referi, eventualmente, quando possível, a isto associando as tranches, e até um sentido de urgência, né, em atingir esses objetivos que nem sempre, enfim, está tão presente quanto é necessário numa fase inicial da vida das participantes, dos projetos. Enfim, acrescentamos também de outras formas valor, porque trazemos para todo este ecossistema uma rede de parceiros, que estão aí listados e também estão listados no nosso site, parceiros, enfim, quer de capital, quer noutras áreas que acrescentam valor às participadas obviamente, trazemos isso tudo para as nossas participadas. Como eu estava a referir, os parceiros, enfim, são parceiros nestas diferentes áreas, umas mais desenvolvidas em termos de número de parceiros do que outras. Enfim, temos também uma rede de peritos bastante alargada que nos ajudam logo na fase de análise dos projetos, mas não só a analisar projetos nas suas diversas realidades. Obviamente que nós não somos especialistas em tudo e trazemos todo esse know-how para as nossas participantes. Em termos de processo de investimento, ele é muito idêntico àquele que está presente nesta call. Portanto, as candidaturas são feitas online. Nós, internamente, quando se fecha a call, ou quando os projetos vão entrando, mas, enfim, de uma forma mais evidente, quando a call fecha, fazemos o que nós chamamos um painel, um pre-screening, ou seja, vamos fazer uma análise rápida da informação que nos foi disponibilizada e checar um conjunto de coisas, nomeadamente tudo que tenha a ver com condições de exigibilidade, mas também, desde logo, do próprio projeto, quer em termos de mercado, quer em termos de equipa, enfim, os projetos que resistem a esta primeira análise avançam, tipicamente avançam para um painel de avaliação, onde participam aqueles peritos que eu acabei de referir, e que basicamente, em que basicamente as equipas, os promotores fazem um pitch, não é? E depois estes peritos e a própria PV, nesse painel, colocam questões e tiram dúvidas mais específicas, realmente, muitas vezes ligadas à tecnologia e ao mercado, à própria equipa, e, enfim, daqui sai uma nova seriagem, digamos assim, destes projetos, e os projetos que ultrapassam
com sucesso este painel de avaliação, são depois sujeitos a uma avaliação aprofundada por parte da equipa da PV, e se tudo correr bem, portanto, há aqui depois uma fase de grande interação com os membros da equipa, obviamente, porque é aqui que o projeto vai ser escalpelizado, digamos assim, até termos uma boa ideia, enfim, do projeto e de todas as suas componentes, e, enfim, fazendo o pitch ao Conselho de Administração da PV, isto já depois de uma proposta formulada pela pessoa da PV que está a estudar o processo, e depois vamos ver à frente nesta call em específico, e depois por razões que eu depois explicarei, há aqui, que aqui não está referido, mas que vai ser referido à frente, um passo que é a apresentação nesta fase do projeto a um comitê de investimento, em que, para além da PV, estão representados nesse comitê outras entidades, nomeadamente os nossos parceiros locais em Leiria, que depois referirei, e tudo isto correndo bem, é apresentada por nós aos promotores uma term sheet, que basicamente refere em que condições é que a PV, neste caso o fundo de Leiria, estará disponível para fazer determinado investimento, e sendo aceitas as condições propostas, partimos para a contratação, ou seja, para a redação e assinatura quer do acordo de investimento, quer do acordo parasocial. O acordo de investimento e o acordo parasocial são dois documentos, enfim, que regulam ou irão regular toda a permanência da PV ou do fundo que investe nos projetos durante enquanto o fundo estiver na estrutura acionista, estarão em vigor estes contratos, estes acordos de investimento e parasociais. Só para falar aqui muito rapidamente de alguns casos de sucesso, de empresas que já foram nossas participadas e das quais já desinvestimos, e também uma pequena referência, isto aqui ainda múltiplos, portanto, alguns exemplos do êxito que tivemos no desinvestimento, e aqui uma referência às iniciativas que neste momento estão a decorrer, que para além da Coleiria, como já referimos, termina dia 18 de maio, em permanência durante todo o ano. Temos aquilo que chamamos o Open Day, e que basicamente são uma pequena conversa com, enfim, os promotores dos projetos que se inscrevam para estes Open Days, com elementos da equipa da PV, que não tem, enfim, este Open Day não tem como objetivo nós PV fazermos uma análise tendo em vista um eventual investimento, mas sim darmos aqui algumas opiniões e sugestões da forma como os projetos podem ser estruturados, e depois, obviamente, os promotores podem acatar ou não essas sugestões e incorporá-las nos seus planos de negócio, e porventura, posteriormente, enfim, até apresentar o projeto à Portugal Ventures numa call que venha a ser aberta, né? Porque nós, ao longo do ano, com periodicidade, e vão sendo anunciadas, nomeadamente através da nossa newsletter e dos nossos canais web, calls. Esta aqui, por exemplo, a Innova ID encerrou agora 2 meses atrás, em março, mas vamos abrindo calls, geralmente são temáticas, ou de alguma forma temáticas, nomeadamente turismo, por exemplo, e
portanto, é uma questão de, nestas áreas, estarem atentos aos nossos canais web ou subscreverem a newsletter da PV. Passando aqui à segunda parte desta apresentação, então para falar, são 2 slides, para falar do que é o capital de risco. E em grande parte pode distinguir de dívida, de passivo. Não é? O capital de risco é capital, não é dívida e, portanto, não prejudica os rastros de autonomia financeira da empresa. Não tem reembolsos, não são pedidas garantias pessoais nem reais, somos, como já referi, acionistas nos projetos e corremos exatamente os mesmos riscos que os promotores, os outros sócios dos projetos. Portanto, estamos em risco, investimos X, podemos perder esse valor todo se o projeto não tiver sucesso. E também, obviamente, sendo acionistas, também queremos partilhar quando o projeto é um sucesso. Né? Como eu referi também lá atrás, participamos sempre no Conselho de Administração, tentamos, também, como eu já referi, acrescentar valor em todas as áreas da empresa, trazendo para os boards, para os conselhos de administração, aquilo que é a nossa experiência e trazendo também, como já referi atrás, toda a nossa rede de parceiros e todo o networking que, que é possível fazer, desde logo, networking entre as participadas da PV, que são centenas. Não é? E depois, enfim, temos aqui um conjunto de ferramentas internas que colocam todas as participadas em contacto, para além de eventos que organizamos periodicamente e que tentamos até reunir, tentamos e reunimos mesmo os elementos de cada participada pessoalmente em eventos presenciais. Julgo que já referi tudo o que aqui estava. Claro, o capital de risco, enfim, tentando estabelecer aqui uma imagem, ou usando uma imagem, para se calhar isto ficar mais bem compreendido, podemos dizer que é um processo de investimento que começa com um namoro, não é? Que é quando nos apresenta o projeto e nós começamos a analisar e a aprofundar essa análise e que, havendo sucesso, como eu referi há pouco, há de chegar a um momento em que vamos investir, portanto é um casamento, se assim o pudermos ir esperando, mas tem logo também um divórcio, entre aspas, amigável, anunciado, contratado, porque naqueles 2 documentos que há pouco referi, o acordo de investimento e o acordo parcial, a forma como, ou as formas como o êxito, o desinvestimento poderá acontecer no futuro, fica regulado nesse documento. Não é? E isto para nós é muito importante, como compreenderão, porque nós investimos, não é? E tentamos, obviamente, fazer os melhores investimentos, mas, digamos, o resultado que poderemos ter desses investimentos só ocorre quando desinvestimos, como é evidente. Aliás, legalmente, as capitais de risco, os investimentos de capital de risco, têm prazos, não é? Geralmente de 10 anos, e portanto, eu diria que tipicamente ao fim de 5 a 7 anos, a questão de permanência no projeto, a questão do desinvestimento estará seguramente em cima da mesa para, enfim, nomeadamente para se conseguir cumprir com este prazo de 10 anos que referi.
Enfim, este slide está aqui, de alguma forma, fomos falando há pouco quando vimos o processo de investimento, mas basicamente, e recapitulando, estas são as fases do investimento, que é desde a apresentação de um plano de negócio, a sua análise, depois a participação no próprio projeto, isto já com os acordos parciais de investimento feitos, né? Depois há aqui um período de anos em que fazemos o acompanhamento da empresa, né? Naqueles termos que eu há pouco referi, participando e tentando adicionar o máximo de valor, e, finalmente, tipicamente 5, 7 anos, o desinvestimento parte da PV, que obviamente pode ocorrer de várias formas, sendo que aquela que nós favorecemos é uma saída em mercado. Né? Portanto, alguém terceiro que adquira a participação da PV, ou no limite até que adquira a totalidade da empresa. Isto assim muito sucintamente, depois no final teremos a tal sessão de perguntas que poderão colocar, depois se algum aspecto não tiver ficado claro ou quiserem, enfim, aprofundar, poderão colocar questões em relação a isto ou outro tema qualquer. Passando agora para a terceira parte desta apresentação e esta específica da call de Leiria. Né? Enfim, antes de mais, referir aqui que esta call e o fundo que está por detrás, que é o Fundo Região de Leiria Crescimento, resulta de uma parceria entre a Portugal Ventures, que é a sociedade gestora, e a Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria, o NERWAY, a Startup Leiria Politécnico, e um conjunto de investidores privados que investiram no fundo, enfim, tem uma característica, este fundo em concreto, uma característica muito específica que não está presente na maior parte dos outros fundos que a PV gera, são ao erro neste momento, porque tem um âmbito regional. Os investidores no fundo, claro, faltou aqui a referir um outro investidor que está aqui listado nesta parte mais aqui abaixo, que é o Banco Português de Fomento, que através de um fundo que é alimentado pelo PRR, também investiu neste fundo. Né? Mas os privados são os que aparecem na parte de cima. Né? Este fundo tem, todos os investidores privados são investidores locais, portanto, da região de Leiria, e todo o investimento que o fundo faz terá que ser feito na região. Como iremos ver, terá que ser, só investiremos em empresas que estejam já sediadas na zona geográfica abrangida pela Comunidade Intermunicipal de Leiria, ou que aí se pretendam localizar, podem ainda não estar lá hoje, ou no limite que desenvolvam, mesmo não estando sediadas, desenvolvam localmente uma atividade relevante e que tem que ser quantificada, explicada e quantificada logo na fase de candidaturas. Enfim, porventura, alguns dos que estão aqui a assistir a esta apresentação já terão iniciado o preenchimento do formulário, portanto, no que diz respeito à apresentação online da candidatura e com certeza já verificaram exatamente isto que eu estou a dizer. Há lá 3 ou 4 questões específicas relativamente à questão da localização geográfica do projeto, não é? E do impacto que o projeto
terá na região. Pronto, feita esta primeira apresentação, enfim, também referir que esta é a terceira call, não é? Portanto, já houve duas calls anteriormente, que começaram o ano passado. A primeira edição foi em 2024, até porque o fundo ficou formalmente constituído no final de abril de 2024, portanto, fez agora um ano já. E em resultado dessas duas primeiras edições, em que recebemos quase 90 candidaturas, e um montante de investimento solicitado superior a 64 milhões de euros, fizemos já, concretizamos já várias operações de investimento, num investimento total de 5, até o momento, de 5,5 milhões de euros. Né? E destas candidaturas, desculpem, edições anteriores, para além destas operações que eu agora acabei de referir, temos ainda em análise, em pipeline e em pipeline para concretização, mais um conjunto de projetos. Né? E só voltando aqui um pouquinho atrás para referir e sublinhar a questão do, de uma das condições principais de elegibilidade ser a questão da localização. Né? E, portanto, ter em atenção que o CIM, ou seja, a Comunidade Intermunicipal de Leiria, não agrega todos os concelhos de Leiria, né? Portanto, os que estão incluídos é Alvaiás, Aranciel, Batalha, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Leiria, Maria Grande, Dragão Grande, Pombal e Porto de Mós. Depois há outros concelhos que, pertencendo ao distrito de Leiria, depois estão fora e julgo que estão todos até num outro cimo, que é o cimo do Oeste. Né? Também já referi da importância que tem logo para aquela primeira fase que eu há pouco chamei de pré-screening, ou seja, a primeira análise que é feita mal a candidatura é submetida, uma das coisas que irá validar é exatamente esta questão da localização. Eu peço desculpa por estar a pôr muita ênfase nesta questão, mas a experiência das duas edições anteriores já nos ensinou que não quero mais sublinhar esta questão, porque esta sim pode ser eliminatória. Né? O projeto pode ser o melhor projeto do mundo, mas se não conseguirem demonstrar que o nosso investimento, o do fundo, né, vai ter um impacto na região, seja por criação de postos de trabalho, seja por investimento em ativos na região, seja, enfim, tudo o que possa ser pensado como podendo gerar impacto na região e externalidades positivas, obviamente, isso tem que ficar claro logo na fase de candidatura. Né? Portanto, queremos que, por favor, nos respondam a estas questões de uma forma objetiva e fundamentada e sempre possível mensurando objetivamente o impacto. Né? Mesmo também já tem acontecido várias vezes projetos que estão sediados hoje fora do CIM, porventura, às vezes até em regiões geográficas que nem sequer são limítrofes ao CIM de Leiria, queremos perceber o racional, né? Porque é que agora... Nuno, desculpa, podes passar o slide porque não está a passar. Ok, Desculpa, ok. mas eu também ainda estava aqui muito nestes considerandos e peço Ah, desculpa. ok, ok, desculpa, eu achei que podia estar bloqueado, pronto.
Não, não está. Isto é mesmo importante, acreditem, porque, enfim, é um aspecto, é uma das condições de elegibilidade mais importantes e que, se não for cumprida, nós nem sequer vamos aprofundar o. o eu agora estou a andar ao contrário. Nem sequer vamos aprofundar a análise do projeto se esta condição não for cumprida. Desculpa lá que está aqui um delayzito. Muito bem. Pronto, mais do que sublinhar esta questão da região geográfica, obviamente que o que nós procuramos aqui é muito daquilo que já lá falamos atrás, obviamente projetos inovadores com alto potencial de crescimento e de valorização, enfim, com equipas, enfim, de excelência, se assim se pode dizer, e completas, que dominem todas as áreas da empresa, que interessam para a empresa. Os investimentos serão feitos em instrumentos de capital, ou quase capital, mas nunca dívida, portanto, reforço aquilo que há pouco referi, quando falamos do capital de risco em geral, e do investimento que o fundo faça, não poderá nunca resultar uma participação maioritária do fundo na empresa. Né? Querendo com isto dizer, enfim, que se nós vamos investir 1 milhão de euros, esse 1 milhão que nós investimos não pode resultar numa participação maioritária. O que quer dizer que o projeto tem que ser suficientemente interessante, digamos assim, de forma a que nós o possamos valorizar à data da nossa entrada, de uma forma que, neste exemplo que eu estou a dar, esse 1 milhão de euros não represente menos de 50%. Né? E tipicamente eu diria que a nossa participação andará entre os 25% e os 40%, depois depende das situações, que são sempre todas muito diferentes. Nós investimos com este fundo entre 250 mil euros. Este também é um aspecto que eu chamo a atenção, porque já recebemos várias candidaturas que, enfim, pediam um investimento inferior a 250 mil euros e nós não o iremos fazer. Portanto, será outro aspecto que será imediatamente, enfim, desclassificado para investimento. E há aqui um limite indicativo de 1,5 milhão de euros que tem sido observado, genericamente tem sido observado. Em termos de exigibilidade, para além das que eu já fui falando, portanto, também já referi isso, elegíveis projetos nos tais verticais que há pouco referi, e que aqui recordo: digital, indústria, tecnologia de saúde e turismo, e o fundo tem, desde o início, um foco, dentro destes verticais, tem um foco em empresas que atuam nessas áreas que estão aí referidas, nomeadamente projetos na área da economia verde e eficiência energética, TIC e Smart Mobility, ciências da vida e biotecnologia e outros projetos de impacto. Enfim, em termos de fases de desenvolvimento, podemos estar a falar de seed, a Series A, B e C. No limite, até pode não existir ainda uma empresa constituída, mas depois tem que estar presente um conjunto dos projetos, obviamente, um conjunto de características que são aquelas que, como vimos lá atrás, enfim, poderão permitir que o projeto seja escalável, né? Nomeadamente
serem projetos orientados para a exportação, não é? Porque, enfim, tipicamente também podem ficar com esta ideia para investimentos de venture capital, dificilmente um projeto que tenha como objetivo só o mercado nacional, dificilmente terá capacidade de escalar de forma a tornar-se suficientemente atrativo para um investidor de venture capital. Eu não me estou a referir só à Portugal Venture, aqui não há grandes diferenças em relação a outros investidores de venture capital. Portanto, projetos de crescimento, expansão e internacionalização, já referi, e também projetos que podem, as empresas que nos apresentam, poderão ser mais ou menos maduras, mas tem a ver sempre enfim, o ingrediente de serem inovadores, quer pela tecnologia, quer pelo modelo de negócio, também deverá estar sempre presente. Julgo que já fomos falando aqui destas condições, umas mais que eu detalhei mais ou menos, mas deixa-me chamar aqui a atenção para esse último ponto que aí está, que é a declaração de compromisso do beneficiário final, que poderão consultar no site da PV. Aliás, aí mais à direita está o link, digamos, para esse site, e estão lá, enfim, listadas um conjunto de declarações que terão que ser validadas, nomeadamente os setores, se a empresa é considerada em dificuldade ou não, e isso, enfim, acredito que na maior parte das situações essas declarações serão fáceis de fazer, porque, enfim, as empresas não estarão nessas condições, mas é sempre importante que façam essa leitura logo nesta fase da candidatura, para que não haja depois, enfim, mais à frente, qualquer surpresa neste aspecto. Não é? Estava a referir, ou já referi até as empresas em dificuldade, e está aqui outras, não existência de dívidas para regularizar a administração fiscal, enfim. Eu diria que, no caso de empresas ou projetos que já fizeram candidaturas a sistemas de incentivos, não encontrarão aqui nada de muito novo e, portanto, julgo que ninguém terá surpresas, mas terão mesmo que, ou pelo menos é recomendável, que façam essa leitura prévia desse documento que eu referi. Em termos de critérios de decisão para investimento, enfim, antes de mais, aqui uma referência para dizer que uma call, não é? Uma call de projetos genericamente falando, é um modelo competitivo. Não é? Nós vamos, neste espaço de tempo que se iniciou, já não sei, dia 14, salvo erro, do mês passado, até ao próximo dia 18 de maio, todos os projetos que forem recebidos vão ser analisados mais ou menos ao mesmo tempo, não é? Pelo menos as conclusões vão ser todas extraídas de forma a depois tomarmos decisões aí com todos os projetos analisados e, obviamente, que vamos tentar identificar e escolher para as fases seguintes de aprofundamento aqueles que nos parecem mais interessantes. Não é?
E como é que nós vamos seriar todos estes projetos? Não é? É através, tendo em conta estes critérios que referimos aqui, alguns já fui falando, nomeadamente no caso da equipa de gestão, também já falamos do mercado, já falamos da concorrência, já falamos dos modelos de negócios, portanto, também já falamos das vantagens competitivas e da diferenciação e da capacidade de, de conseguirmos defender essas vantagens. Se elas por si só se não forem defensáveis, enfim, se a ideia é boa, vai ser muito rapidamente copiada ou replicada. Também o que é que está, como é que está previsto que o plano de negócios se desenvolva. Também aqui uma referência que, enfim, que é uma característica que qualquer investidor de venture capital quererá ver nos projetos, é uma boa dose de ambição. Né? Porque, como há pouco referi, se o projeto não for escalável e se não conseguirmos ver que estão presentes os ingredientes para que essa escala seja conseguida, provavelmente será difícil com um investidor de venture capital se interesse. Agora, eu quando digo ambicioso, é uma ambição que, enfim, tem que ser objetiva, não é? Não é dizer eu vou vender 1 bilhão, mas não haver um plano coerente, nem mercado existente que dê suporte a essa ambição. Portanto, todos esses aspectos serão analisados, serão escrutinados por nós, mas o meu conselho nesta fase é que coloquem já nesta fase de candidatura um cuidado muito grande na preparação e na completude da informação que nos disponibiliza. Né? Para aqueles que já tenham olhado para o nosso formulário, já perceberam que o formulário é muito simples. Né? O formulário, enfim, pede um conjunto de informação genérica, quem são os promotores, os contactos, se a empresa está constituída ou não, quantos trabalhadores tem, e depois tem o sumário executivo, tem aquelas questões de âmbito geográfico há pouco sublinhei, e depois aquilo que vai ser altamente escrutinado é aquilo que no final é solicitado para ser anexado à candidatura. Né? E é em relação a estes documentos que eu me estou a referir. Se houver cuidado desde este momento de candidatura, na preparação que nos transmitem, tudo será mais fácil, tudo fluirá muito melhor, porque não, enfim, não temos que estar à procura e a fazer muitas interações logo naquela primeira fase, porque o pré-screening é um processo muito rápido. Né? Compreendo que vamos receber seguramente dezenas de candidaturas, né? E temos que rapidamente ver aquelas que vamos aprofundar. E se não tivermos nessa fase da candidatura a informação que nos permita perceber exatamente o que é o projeto e o que é que está previsto acontecer, esses projetos seguramente poderão ser, enfim, não serão beneficiados por isso, né? E portanto é mesmo o conselho e a sugestão que eu dou é colocam desde já bastante empenho na preparação dessa informação. Temos 2 semanas. Obviamente, quanto mais cedo apresentarem as candidaturas, mais cedo nós também começaremos a analisar os projetos.
mas para aqueles que possam estar mais atrasados em termos de candidatura, o meu conselho vai mesmo, levem isto até ao dia 18, mas apresentem-nos a informação completa e objetiva para que possamos logo naquela fase de pré-screening analisar da melhor forma os vossos projetos. E o que era o último slide, exatamente, portanto abríamos agora aqui um período para colocarem questões e ficando já a promessa da minha parte, qualquer motivo eu não consigo responder a alguma questão, eu irei depois à procura da resposta e voltarei ao vosso contacto quando tiver a resposta. E podia talvez, para facilitar, e peço à Vânia que agora modera esta modera no sentido de ir gerindo aí quem manifesta interesse em colocar questões que eu possa fazer, se calhar levantando virtualmente o braço ou a mão. Sim, antes de abrirmos as questões, assinalem por favor com o ícone do levantar a mão e eu vou dando a vez. Nós temos aqui duas questões que nos foram sendo colocadas no chat no decorrer da sessão, que eu pedia ao Nuno para começar por responder a essas. Se calhar é melhor ser o próprio a fazê-la. André, quer colocar a sua questão? Nossa. André? Bom, o André está cá, mas está com o som desligado. Não sei se me está a ouvir. Ah, passamos aqui à questão do Jorge. Jorge, força. Lá, obrigado. Minha questão é a seguinte: eu já participei da segunda edição, né, e não fui escolhido. Eu quero saber se eu posso participar dessa terceira. Jorge, eu tenho presente sim como membro do projeto, que já participou. Enfim, não fui eu que analisei o projeto, portanto não tenho presente aquilo que lhe foi transmitido nessa fase. Eu diria que sim, que poderá participar novamente no, 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 na, apresentando novamente a candidatura, desde que consiga endereçar e resolver, se é que posso dizer assim, aquilo, o feedback que lhe foi dado. Não é? Apresentar exatamente o mesmo projeto, com as mesmas. Porventura, estou a falar de cor, porque me referi, não tenho presente o que é que estava em causa. Mas sem como é que eu ia dizer isto, sem resolver ou sem melhorar aquilo que foi apontado como estando a precisar de desenvolvimento adicional, acho que não fará muito sentido. Porque naquele momento, o que eu tinha entendido, que você. Primeiro, os valores eram diferentes, eram valores maiores na segunda call, não é isso? Não, os valores são exatamente iguais. Iguais. E eu não sei se naquela estava, mas nessa parece estar mais explícito que pode ser uma sede, né? Então, eu acho que eu me enquadro bem nessa característica de empresa. Não sei se eu me fiz entender. Sim, mas, Jorge, o que eu sugeria, que acho que poupará esforço, era falar com o meu colega que analisou o projeto, o primeiro, e colega, ou não sei se foi colega masculino ou feminino, eh, e tentar checar com a pessoa em questão se aquilo que se alterou resolve aquilo que eram as nossas reservas, digamos assim, em relação ao projeto. E só depois disso, e em função do feedback que tiver agora, enfim, voltar a apresentar a COP.
Ah, ótimo. Obrigado, eu vou fazer isso. Parece. Marco, não sei se o Marco Soares ainda está, ele tinha que Sim, sair. sim. Liguei-me rápido. É uma pergunta rápida, eu já perguntei em relação ao ticket médio. Era só a questão da equity, qual é que é a equity pelo ticket médio que vocês estão. O ticket médio que me deram da resposta foi 1,3 milhões. Qual é que é a equity média que estão a levar? Porque acho que referiu uma equity de 20 a 40% antes. Acredito que sejam os investimentos totais, mas era isso que eu queria perceber. Por acaso não tenho esse número calculado, confesso-lhe, e portanto o número que eu estava a dar até nem tem tanto a ver com esta call, Uhum. tem a ver genericamente, enfim, julgo que se pegarmos no, no portfólio da PV chegaremos a um valor desse género. Né? Valor em termos de percentagem, não estou a falar de ticket médio, estou a falar de percentagem. Né? Porque há aqui também, por exemplo, o Innova ID tem características completamente diferentes. Né? E, portanto, também E poderá é isso que eu quero enviesar. perceber em relação à call específica de Leiria, qual é que é a equity média, porque se for uma equity de 20% ou 40% é preposterous. E era isso que eu queria perceber, mas não tem esses valores em mão, é? Se for, desculpe, não percebi, Marco. Se for uma equity de 20 a 40%, é muito além daquilo que é aceitável para mim, digamos. Não querendo dizer aceitável para os outros, digo aceitável para mim. Não, eu tenho a certeza absoluta que temos, em alguns casos, temos participações de empresa em 20%, sim, claramente, mas noutros casos, se calhar, temos participações abaixo de 10%, né? Mas isso também depende muito de vários fatores, nomeadamente porque tivemos vários projetos nessas condições em que Uhum. participamos em rondas Sim, de 6, 10 milhões de euros, não é? E, sim, sim, portanto, 1,5 milhão que lá pusemos, só na Ruanda já valia menos que os 20%, não é? sim, 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 com Portanto, cada certeza. caso é um caso. Não consigo. Ok, está certo. Muito obrigado então. Eu tenho que ir para outra chamada. Obrigado. Parece. Boa tarde. Ora, passo agora a palavra ao Pedro Fraga. Olá, boa tarde. Estão ouvindo? Sim, sim, Boa tarde, pode Pedro. fazer a tua Desculpa, eu questão, estava Pedro. aqui. Não faz mal. Olá, Nuno, tudo bem? Viva. Nuno, eu tenho aqui algumas questões. Eu também candidatei-me à segunda call e eu estou a ver se faço aqui a avaliação se vale a pena ou não candidatar-me à terceira call. Também gostava de dizer que eu estou incubado na nova SBE e estou com a ajuda do técnico. Ambos podiam me ajudar com isto. Aliás, eu candidatei-me à call I9, que eu não sei, ainda não tive. Posso-me candidatar às duas coisas ao mesmo tempo? Não devo poder, certo? Eu diria que não, e explico-lhe já porquê. Porque alguma coisa à partida terá que estar errada numa ou na outra. Porque a Call Innova ID só investe 150 mil euros. Portanto, Exato. o nosso ticket mínimo nesta call de Leiria são 250. Portanto, se há 2 meses atrás os 150 eram suficientes, teríamos que perceber muito bem porque é que agora já não são 150. Nós não investiremos duas vezes, isso é certo. Não sei se a pergunta é nesse sentido. Não, não, Não não. A questão investiremos. é se a alma está em consideração. Não, e atenção, aos fundos eu consigo. Atenção, se for da qualidade 150 para aquilo que eu preciso mais depois para iniciar a produção das minhas airframes, eu consigo arranjar de investidores externos. Portanto, estou só a ver se a Portugal Ventures é um caminho que se seguir ou não é. Pronto, ou seja, eu ainda não tive os resultados. Eu candidatei-me com o técnico à nova ideia, mas ainda não segui os resultados. Eu não sei se me posso candidatar a esta enquanto a outra está em deliberação. Quer dizer, não há nada que o impeça, né? Por toda a franqueza, Pedro. Agora, obviamente que nós internamente iremos saber como é que está, mas se calhar também aqui o que eu sugeria, não é? É primeiro tentarmos perceber como é que estamos em termos de Innova ID e depois vermos se faz Sim, sentido sim. ou não. Prontos, e eu Correto, posso concordo fazer isso completamente. aqui internamente, só lhe Fica a vou pedir, se me indica,
Diga, Pedro. Ficava muito grato, mano. Ficava muito grato. Mas, Pedro, faça-me um favor, ou me refere já o seu projeto, que eu não tenho presente, ou então manda-me um mail com esse anúncio. Não. Sim, eu posso mandar um e-mail, mas é Drone Mist. Basicamente, nós estamos a fazer drones para Ok. limpar e Sim, pintar sim. edifícios. Ok, muito bem. E eu depois volto ao seu contacto, depois de perceber como é que está o processo na Call e Nova ID, e logo veremos se faz sentido ou não a apresentação à Call iria, está bem? Ok, obrigado. Eu tenho só também aqui algumas perguntas, só mais duas perguntas. É que aqui a razão pela qual eu não entrei na segunda call é assim, a mim parece-me que são argumentos, não são objetivos do meu lado, e são coisas que eu facilmente num ano consigo mostrar que não é correto. E, por exemplo, uma das coisas que me dizem aqui é diferenciação e vantagem competitiva. Eu não sei como é que me podem dizer isso quando eu tenho uma patente desse sistema e que ninguém pode copiar da forma como eu estou a fazer. A minha questão é, vocês depois divulgam as pessoas, os que passaram para eu poder fazer a minha análise e ver se consigo melhorar as minhas candidaturas à Portugal Ventures? É assim, nós geralmente, quando comunicamos se vamos aprofundar ou não, damos logo apontamos logo duas ou três razões, porque no caso de não seguir, não é? Seguir, enfim, vamos falar muitas vezes e os promotores vão perceber exatamente ao pormenor aquilo que são as nossas questões. Nos projetos em cada uma daquelas fases que eu referi, ou no pré-screening, ou depois em painel de avaliação, ou até na avaliação aprofundada, porque o projeto pode começar a percorrer estas fases e, em determinado momento, tornar-se claro para nós que não vamos investir. Tentamos sempre, de uma forma o mais objetiva possível, dar esse feedback aos promotores. Exatamente para isso que o Pedro estava a referir, para os próprios promotores poderem, sendo o caso, melhorarem as suas. Exato, só que a razão aqui não faz sentido com aquilo que eu tenho, porque aqui está-me a dizer que é vantagem competitiva e diferenciação quando eu tenho uma patente neste sistema. Pronto, não sei, é isso, é que eu gostava de poder. Eu não sei o que é que eu posso fazer, ou seja, tirando estar no mercado e ter já revenue, eu não sei o que é que eu posso fazer para mostrar que não existe mais nada. Ou seja, obviamente existe competição, eu não sei de uma startup que não tenha competição, mas nós temos uma vantagem competitiva que é uma patente que colocámos, portanto, deste sistema para fazer. Diga. Pedro, é assim, eu vou falar genericamente, não me vou reportar ao caso particular do vosso projeto, mas Sim. a existência de patente, por si só, não assegura a tal diferenciação. Não é? O que assegura é que pode fazer com aquela patente algo. Não é? Agora, não quer dizer que outros não consigam fazer esse mesmo algo de outra forma. Não é? E se os outros todos estão a fazer a mesma. Pronto, portanto, genericamente, e não conheço o caso em concreto, não posso elaborar muito mais sobre isso, mas isso é assim. Mas pode sempre fazer de alguma forma. Eu não sei de alguma startup que não se possa fazer depois de alguma forma. O importante é chegar primeiro ao mercado, ter uma diferenciação que é uma patente que dificulta as outras a fazer da mesma forma, pelo menos desta forma. Existe quem, se meterem dinheiro, se meterem milhões a tentar encontrar outra maneira, claro, isso não há. Sim. Portanto, eu também não acredito que todas as startups que vocês investiram que não tenham outras formas de fazer, certo? Não, claro que Pronto, ou seja, eu gostava de melhorar a minha candidatura. Peço desculpa. Não, eu acho que não ouvi agora a última parte que referiu, desculpa. Sim, eu gostava de fazer a melhor candidatura possível, ou seja, ainda estou à espera da Call ID, mas obviamente que eu gostava de já fazer uma análise crítica, se vale a pena, pronto, né, perdemos tempo neste processo de candidatura e há aqui riscos também da nossa parte, por exemplo, vocês podem estar em negociações, se calhar, com um potencial concorrente,
porque vocês vão assinar um NDA, eu já tive este processo e assino um NDA, com vocês este processo não é tão normal. Existem riscos, ou seja, e eu estou a tentar fazer uma análise crítica, se vale a pena ir a fundo nas coisas que nós temos, na diferenciação de parceiros que nós já temos alinhados. Há muita coisa que também é risco para nós falarmos com vocês. A não ser que vocês sejam transparentes comigo e me digam logo de uma forma clara se estão ou não em negociações com o concorrente. Mas, Pedro, deixa-me só dizer o seguinte. Diga. O estarmos ou não, claro que somos sempre transparentes, isso é uma questão que nem se coloca, mas o estarmos ou não em conversações com outros potenciais concorrentes, neste caso, enfim, acho que não é de pouco vale, porque eu posso não estar agora e passar a estar amanhã. A nossa profissão é analisar projetos. E nós estamos sempre a analisar projetos. Né? E posso até não estar agora e estar amanhã. Agora, não pode recear transmitir-nos aquilo que é importante para nós tomarmos uma decisão só porque não assinamos um NDA. O NDA para a PVE, diria para qualquer VC, não é? Ou até investidor de capital de risco, está nos genes. Quer dizer, nós só existimos se conseguirmos, obviamente, falar com toda a gente, mesmo que estejam em áreas concorrentes, sem que haja quaisquer vasos comunicantes, senão não conseguimos sequer estar no mercado. Portanto, isso posso garantir que não tem que recear falar abertamente connosco. Ok, está bem. Obrigado, Nuno. Pronto, então eu fico então à espera do feedback em relação à Call ID. Depois tento, se vale, pronto, depois penso aqui um bocado se vale a pena a candidatura. Muito bem, dou-lhe feedback sobre isso. Obrigado, Pedro. Obrigado. Passo a palavra ao outro Pedro, Pedro Andrade. Olá, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde. A minha questão, Nuno, tem a ver com o nível de maturidade do próprio projeto. Portanto, porque eu vejo que aqui o capital mínimo são 250 capas, portanto, isso à partida revela que já terá que ser aqui algum projeto já com alguma estabilidade, ou pode ser algo ainda no início. Não, pode ser no início, Pedro. Agora, os 250 mil só significam, aliás, este último exemplo que estávamos aqui a falar com o Pedro, da Drum Mist, se calhar é um bom exemplo. Porque, claro, portanto, isso pressupõe que já haja um trabalho desenvolvido, né? Como é que eu ia dizer, desenvolvido e de alguma forma validado, tendo as características certas para entrar no mercado, mesmo que depois tenha que ser aperfeiçoado. Né? E, portanto, não sei, Pedro, se respondi à sua questão. Sim. Obrigado. Parece. Obrigado, Pedro. Passo agora a palavra ao José Espojeira. Pode fazer a sua questão, José. Olá, viva, boa tarde. Não sei se me conseguem ouvir, talvez ver, não consigo. Ok, boa. Agora também conseguimos ver. Sim. Pronto, a minha pergunta é um bocado oposta àquela que o último colega colocou. Então, e se me permite, eu vou fazer uma breve apresentação do nosso projeto. O projeto já tem cerca de 6 anos e está muito bem estabelecido aqui em Portugal, apenas em Portugal. Obviamente que o interesse é outros mercados. A questão é que isto começou como um pet project, ou seja, uma coisa de brincadeira, e esses 6 anos, até ao ano passado, mais ou menos um ano e meio, aí é que começamos a apostar no projeto, ok? O projeto já está bastante bem estabelecido aqui em Portugal, temos uma base de clientes bastante considerável, temos dinheiro para investir, para ir para outros mercados, mas o que nos interessa aqui é aquele espírito crítico, aquelas observações críticas que nos desafiem, porque não somos, digamos, gestores.
são 2 pessoas, não são gestores, são engenheiros, por isso. E a minha pergunta é muito simples, se uma vez que o Nuno focou tanto na avaliação da equipa, se vale a pena nós despendermos algum esforço para fazer uma candidatura, ou se pelo facto disto ser um projeto que já tem 6 anos, uma equipa pequena e que só agora, há cerca de 1 ano e pouco, começou a apostar fortemente fortemente, é relativo, não é? No projeto, se isso já é um fator de exclusão. É porque ninguém quer estar a gastar muito tempo com uma hipótese de avaliação positiva desfavorável. Não, claro, José, nem vocês nem nós também estamos Claro, obviamente, ter que sim, estudar claro. coisas. Mas a minha pergunta, em função do que me referiu, disse: Sim. não é, de forma alguma, um aspecto que vos vai excluir. O José disse 2 coisas importantes. Foi, não somos gestor. Isso é mau, no sentido, se não dissesse mais nada, seria mau. Mas o facto de ter dito e ter assumido isso é bom, no sentido que tem identificado certas lacunas, digamos assim, e o que nos tem que convencer, não é? E o projeto deve apresentar isso, é que vai reforçar a equipa para suprir essas lacunas, não é? Pois, isso sim. Pronto, e depois isso vai ter que acontecer, não é? Não é só dizer que vai fazer, porque depois lá estaremos para... Ninguém está aqui para brincar, porque para brincar brincam claro. não é? Com certeza. Exatamente. Pronto, mas a questão aqui é muito prática. Primeiro, se o facto de ser uma equipa de 2 pessoas, que não é multidisciplinar, e dado a ênfase que deu da avaliação da equipa, se é um fator de exclusão, para não perdermos tempo, nem nós nem vocês, obviamente. E segundo, esta é uma outra questão, qual é o montante que vocês consideram interessante de faturação anual para considerarem que uma empresa pode ser apetecível. Pronto. Porque nós temos um montante, pronto, que não vale a pena aqui, mas gostaria de saber o que é que vocês consideram apetecível. José, eu vou ter dificuldade em responder a essa Ok, segunda questão, por simples facto, porque não é o montante por si só, faturação. É indicador, não é? É indicador. Pode não ser, não é? Porque há negócios que têm margens de 70% e outros que têm 10%, não é? O que é uma margem apetecível, então? Depende do negócio, lá está. O que tem que ser é uma empresa que, em termos, possa, como eu referi várias vezes, ganhar escala, não é? E apresentar, e assim conseguir ganhar escala, não é só tamanho, é tamanho e rendibilidade, e valorização, valorizando-se, porque, aliás, quando falávamos naquela dicotomia de financiamento versus capital de risco, não é? E quando eu referi que nós somos um sócio que vai estar exatamente a assumir os mesmos riscos, porventura até em alguns aspectos mais do que os próprios promotores, porque não vamos ser remunerados enquanto estivermos, por mais que nos dediquemos àquele projeto em concreto, a nossa mais-valia do investimento só pode vir de uma coisa, é quando desinvestimos, não é? E o sucesso do desinvestimento, regra geral, depende essencialmente da valorização que a empresa tenha entre o momento em que investimos e o que desinvestimos. E para isso, mais do que um número mágico de faturar X milhões, obviamente que é assim. Se me perguntar também gostamos de ter essa achega por parte dos promotores. Como é que imaginam que o desinvestimento da PV vai ocorrer? Por compra de uma terceira entidade, um player do setor. Ok? Isso poderá ser algo que nós acreditemos que possa acontecer se a empresa tiver uma determinada dimensão.
Obviamente, porque se formos falar com um player internacional do setor, com uma empresa que fatura 2 ou 3 milhões de euros, provavelmente ele nem vai olhar para aquilo, porque também depende de que player estivemos a falar. Mas a nossa experiência é essa. Pá. Não, Entendo. não? Portanto, não há aqui respostas certas nem erradas. Cada caso é um caso, mais uma vez, Sim. depende muito Muito do bem. negócio que tivemos a falar. Muito bem, obrigadíssimo então. Cumprimentos. Parece. Obrigado, José. Passo agora a palavra ao Rui Rijo. Pode colocar a sua questão, Rui. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Agradeço desde já a apresentação. Estou aqui da parte da Sound Particles. Nós estamos a ponderar seriamente a concorrer a esta call. Temos já um protótipo do projeto numa área de forte competitividade tecnológica e o avanço que pretendemos introduzir é de facto disruptivo, embora, claro, os nossos players, os nossos concorrentes são as grandes big techs a nível mundial. Portanto, sabemos que é duro, mas queremos ir à luta. Achamos que esta call de facto se encaixa e que pode acelerar de facto o nosso go-to-market. Obviamente temos uma forte ligação à cidade de Leiria, à região de Leiria. Queria saber que aspectos como é que vocês vão olhar para essa relação e que aspectos é que vão evidenciar e que vão, enfim, avaliar nesta parte da ligação à Leiria. Nós é muito evidente, é como respirar, não é? E talvez por isso tenhamos dificuldade em estar a materializar. Mais uma vez, agradeço já a atenção e a resposta. Obrigado pela questão, Rui. É assim, nós, acho que posso dizer que conhecemos muito razoavelmente o vosso projeto e o Nuno, que aliás é presença assídua lá na região de Leiria. Se não me falha a memória, vocês atualmente a sede está em Coimbra, certo? Não. Estamos sem Não, já está lá. A sede sempre foi, peço desculpa pela correção, sempre foi Leiria, Então não sei porque eu tinha a ideia que a sede estava... Não, essa questão, estando a sede em Leiria, a questão que nós vamos querer perceber bem, não é? Porque há pouco eu dizia que as empresas têm que ter sede em Leiria ou ter a intenção de a localizar lá, ou ter um impacto relevante na região. Obviamente, também não fará muito sentido para nós, tendo a empresa sede em Leiria, se o impacto daquilo que vai ser o nosso investimento for feito no Porto, não é? Por exemplo. Não, vai ser tudo em Leiria. Então é uma não questão. Okay. Enfim, neste caso é pacífico para nós, sendo a sede em Leiria e o impacto sendo na região, só temos mesmo que validarmos aquilo que já conhecemos do projeto, que é um projeto de grande potencial. Obrigado, também assim acreditamos e acreditamos que esta tecnologia vai ter um impacto em milhões de pessoas, portanto estamos a lutar muito fortemente por ela. Obrigado. Sim, você já tem muito que mostrar, muitos resultados. Obrigado. Obrigado, Rui. Jorge. É uma pergunta que não é sobre essa call, mas eu vi que você tocou no assunto sobre a CAU-ID. E já fazem 2 meses que nós fizemos a candidatura, não tivemos nenhuma resposta. Isso é bom, isso é ruim? Isso é sinal que se foram muitas as candidaturas, acima de tudo. Jorge, enfim, eu fiquei há bocado em relação ao Pedro Fraga por aquela questão muito específica que ele colocou, de tentar perceber como isso está, mas eu não sei se o Jorge tem algum contacto já com a equipa do InnovaID. Meu contato sempre está sendo feito pelo Hugo Bastos, aqui do CRIA do Algarve. Ok. Não, porque eu posso ver isso com as minhas colegas, com a equipa do InnovaID. Não sei se tens alguma informação adicional, Vânia. Eu não sei exatamente, não conheço o calendário
Eu conheço o calendário, a indicação que tenho da equipa que está a fazer a apreciação dos projetos da Inova ID, é que daremos feedback até ao final do mês de maio. Foi o calendário avançado, sim. Tá ótimo, então. Tá bom, obrigado, viu? Parece. Não sei se mais alguém tem alguma questão. O André Tuzelo, ele fez-me a primeira questão por chat. Não sei se ainda ele está cá, não sei se nos está a ouvir. Se quiser pôr a sua questão. Não. Pronto, então, se mais ninguém tem nenhuma questão, daremos por encerrada a sessão. Caso tenham, entretanto, alguma dúvida, podem sempre contactar para submissions@portugalventures.pt. Nós também enviaremos um Amsterdar amanhã de manhã os materiais aqui apresentados e o acesso à gravação da sessão para que possam rever. Muito obrigada a todos pela vossa presença e obrigado, Nuno, pela apresentação. Parece. Tenho muito gosto. Boa tarde a todos. Boa tarde.